Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como que vocês estão? Como que vocês estão passando essa Semana Santa, esse Tríduo Pascal? Vocês estão felizes com tudo que vocês estão vivendo? Bom dia, Fernando. Bom dia, Eric. A paz, meu irmão. Feliz Sábado Santo para nós. Bom dia, Jennifer. G. Carlete. Mais um dia de paz do Senhor. Amém. Brenda, bom dia. Vitor. Daiane, bom dia. Ana Júlia. Amanda. Maciel. Wellington, bom dia. Ansioso. Tamires, bom dia. Maria Regina, bom dia, paz. Sábado Santo, Ana, bom dia. Marília, Tiago, vamos chegando. Ana, bom dia. Logo menos seremos vizinhos, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Marcela. Regiane, bom dia. Jaque, Arthur, Ana Flávia, muito bom dia. Ó, hoje é Sábado Santo, tá? Hoje é Sábado Santo. Então hoje nós sabemos que temos 7 leituras. Então, não vamos fazer as 7 leituras, mas vou escolher algumas leituras aqui para nós fazermos hoje, tá bom? Não vamos fazer todas as leituras hoje aqui, senão nem vai dar tempo. Mas nós vamos fazer uma primeira leitura e uma segunda leitura. Uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, tá? Então eu vou escolher aqui. E vai ser as formas breves. Vamos fazer uma de Gênesis, um salmo, uma leitura, outro salmo e o evangelho. Então vou colocar aqui a primeira leitura que nós vamos fazer. Não tem necessidade de nós lermos tudo, porque nós já vamos participar hoje do Sábado Santo, sábado de Aleluia. Então nós vamos ler agora Gênesis 1, versículo 1 e de 26 a 31a. Bom dia, Vanessa, bom dia, Denilson. Vamos chamando a galera, vamos compartilhar essa live, que tal? Marca aqui nos comentários o @ do seu amigo. Chama ele para vir participar aqui do café conosco. Pode ser? Bom dia, Pedro. Bom dia, Josi. Isso. Marca aqui nos comentários o @ do seu amigo, ou você pode mandar essa live por este aviãozinho aqui também. Dispara aí para os amigos. Vai. Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Vem sobre nós nessa hora. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós te desejamos. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos e necessitamos de Ti. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os nossos pensamentos, vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa vida. Tu és bem-vindo. Nós desejamos a Tua presença, Espírito Santo. Vem sobre nós nessa hora. Vem, Espírito Santo. Vem dos quatro cantos deste mundo. Vem sobre nós. Aquece outra vez o nosso coração. Aquece outra vez, Espírito Santo. Nós te desejamos, Tu és muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Nós podemos já te sentir. Nós podemos já sentir a Tua presença neste lugar. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Se você ora no Espírito, ore, solte a sua voz, solte a sua língua e ore no Espírito nesta hora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa hora. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua santa presença no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí, se você puder. Abra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo de 26 a 31a. Não faremos todas as leituras de hoje, obviamente, mas nós vamos meditar essa primeira leitura de Gênesis, depois uma carta de Paulo, 2 Salmos e o Evangelho. Amém? Então vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente.
para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No princípio Deus criou o céu e a terra. Eu gosto de começar a live já profetizando sobre a sua vida. E a profecia que eu quero deixar aqui sobre a tua vida é que antes mesmo de Deus criar o céu e a terra, Ele já havia pensado em você. Ele já havia criado você. O seu nome já estava escrito na palma da mão de Deus, antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo de criar o céu e a terra, Deus já havia pensado em você. Então eu já quero te dizer que você não é obra do acaso. Você não está aqui por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Deus, Ele quis que você estivesse aqui agora. Deus quis que você nascesse. Deus sonhou com você. Deus pensou em você. Deus planejou você. Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. Porque Ele te ama. Porque você é amado. Você é sonhado. Você não é rejeitado. Você não é órfão. Você não é abandonado. Você tem um Deus apaixonado por você. Um Deus que te ama. Nós vivemos isso ontem. Um Deus que se entrega completamente por amor a nós. Então eu quero que você saiba hoje, nesse sábado santo, que antes mesmo de Deus criar o mundo, o céu e a terra, Ele já havia criado você, pensado em você, planejado você. Amém ou não? Se você crê, se você toma posse nisso, você já manda aqui nos comentários um foguinho, porque hoje é um sábado de aleluia, hoje é um sábado santo, hoje é um sábado do fogo. Manda aqui um foguinho. Amém, Lara, toma posse em nome de Jesus. Essa palavra é para você, essa profecia é para você. Toma posse em nome de Jesus. Receba no nome de Jesus essa palavra. Isso, toma posse. Glória a Deus. Coisa linda, isso mesmo. Amém, amém, amém. Eu creio, peço oração pelo meu pai. Vamos orar pelo seu pai, Renata. Conte com as nossas orações. Estamos aqui juntos, unidos, em família. Ele sairá da UTI em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora, nós sabendo disso, agora vem uma parte que eu amo. Gênesis 1:26, um dos versículos que eu sou mais apaixonado na Bíblia. Agora preste atenção, que agora que você sabe que você foi sonhado antes mesmo do mundo, da criação do mundo, agora nós vamos ler aqui, vamos entender aqui. Minha alma foi restaurada nessa quaresma. Glória a Deus, Marcela. Que bênção. Deus seja louvado pela sua vida. Que bênção, maravilha. Hoje fui convidado a fazer uma pregação sobre o silêncio, mas ainda tenho medo de pregar. Não tenhais medo. O Espírito Santo de Deus falará através da sua boca, Sheila. Toma posse em nome de Jesus. É para edificar a igreja. Seja ousada, não temas. Não temas, coragem. O Espírito Santo está contigo. Deus te capacita. É Ele quem coloca as palavras dele na sua boca. Não tenhais medo. Não é você quem vai falar, é o Espírito Santo que vai usar a sua boca para falar, para edificar a igreja. Então vá. Vá sem medo. Olha só o versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Eu sofri um aborto ano passado. Hoje estou grávida novamente. Sei que essa nova gestação é sonho de Deus. Amém, Carolina. Deus abençoe. Deus abençoe. Que bênção.
façamos. Por que está no plural façamos? Quem disse? Quem são as pessoas que disse que o homem foi criado à imagem e à semelhança deles? Deus, que é Pai, por isso que você não é órfão, por isso que você não é sozinho, por isso que você não é um abandonado, por isso que você não é um rejeitado, tá? Porque Deus é Pai. Ele é o Pai nosso, o nosso Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Por causa de Jesus que deu a vida por nós ontem, nós se tornamos família do Pai por meio de Jesus Cristo. Então Deus que é Pai, Deus que é Filho, Jesus Cristo que se entregou por nós, o Verbo encarnado e o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então quem fez eu e você? Quem nos fez? Quem nos criou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós somos a imagem e a semelhança, o que nós devemos fazer? Imitá-los. Imitar o Pai, imitar o Filho, imitar o Espírito Santo. Aí sim, seremos bons cristãos. Seremos bons filhos. Seremos bons filhos. Precisamos imitar Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deixou um grande exemplo, um grande modelo, grandes ensinamentos. Nós devemos imitar, obedecer ao Pai como Jesus obedeceu ao Pai. Jesus, como filho, é o maior exemplo de obediência ao Pai. Filho obediente, um filho que não é rebelde, um filho que não se ira, um filho que se submete à autoridade do Pai. Para quê? Para que ele nos fez a sua imagem e sua semelhança? Para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e a sua vida, meu amado e minha amada, cristão, católico, apostólico, romano. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós dominemos. O domínio, o poder, a autoridade está em nossas mãos. O governo está em nossas mãos. A autoridade, o domínio, o poder está em nossas mãos porque nós somos a imagem e semelhança. E nós nascemos para dominar sobre todas as espécies criadas antes de nós. Foi no sexto dia, no último dia da criação, que Deus nos criou. Porque nós somos superiores a todas as outras criaturas. Superiores. Esse é o sexto dia, nós estamos falando do sexto dia da criação do mundo. E foi no sexto dia que Deus criou eu e você. Se eu e você estamos aqui agora, é porque no sexto dia da criação Deus nos criou. Criou a nossa natureza humana. Criou a humanidade. Criou os primeiros seres humanos. Ele criou. E ele criou para dominar. Para dominar sobre os animais, sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Mas o que acontece logo depois do capítulo 1 de Gênesis? Ali no capítulo 3 acontece que a serpente, que é um réptil que rasteja sobre a terra, domina sobre a natureza humana. Ali, a nossa natureza humana é dominada.
Ali a nossa natureza humana, ela é influenciada para o mal, para a desobediência, para a rebeldia, para a contrariedade. Ali, logo depois ali, mesmo o homem sabendo que ele nasceu para dominar sobre a serpente, ele deixou-se ser levado pela influência da serpente, e a serpente dominou o homem. E aqui é quando o pecado original entra no mundo, a qual esse pecado foi extinto ontem com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morre no madeiro da cruz para apagar os nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira. Você está entendendo que você já é salvo, que você já é liberto, que os seus pecados já estão perdoados, que não há condenação, porque ele inocentemente foi condenado por amor a mim e a você. Ele foi obediente até a morte de Santa Cruz para salvar eu e você. Você está entendendo isso, sim ou não? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Você entendeu que você nasceu para dominar e não ser dominado? Você nasceu para influenciar e não ser influenciado? Você está entendendo? Você está compreendendo esta palavra? Amém? Amém. Maravilha. Versículo 27. Ótimo, que bom. 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Como nós acabamos de ler no versículo 26, ali no versículo 27, a palavra de Deus faz questão em repetir isso, para a gente não esquecer que nós fomos criados à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Não tem outro gênero. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Não existe outro gênero. Homem e mulher os criou. É simples, está escrito. É princípio eterno de Deus. É princípio. É criação de Deus. Homem e mulher. Eu sou homem, a Vitória é mulher, Yasmin é mulher, Vitória é mulher, Mave é mulher, Simone é mulher. Nós temos um estudo no vocacional que é das 4 gavetas. E uma dessas 4 gavetas é a nossa sexualidade. E a sexualidade é que eu tenho clareza que eu sou homem, eu nasci homem. E quem é mulher, ter clareza que nasceu mulher. Então essa gaveta da sexualidade, ela precisa estar bem organizada, bem clara, bem ordenada. Preciso ter clareza que eu nasci homem e que quem é mulher nasceu mulher. Porque Deus criou o homem, o ser humano aqui, a humanidade, a sua imagem, e a imagem de Deus ele criou. Ele criou homem e mulher. Homem e mulher. São os únicos 2 gêneros que Deus criou. O que for fora disso não é criação de Deus. É invenção dos homens. É fruto de um pecado, de um desvio, de uma contrariedade à vontade de Deus. Amém ou não? Você entende isso? Ou existe alguma dúvida em relação a isso? Porque nós sabemos, né, que a nossa geração hoje está bem complicada nesse sentido. Mas para você que está aqui, para você que é cristão, existe alguma dúvida em relação
a essa gaveta, a essa sexualidade? Você tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma coisa que está distorcida aí no seu pensamento? Mas e aí, como fica em relação a Deus esse pecado? Como assim? Formule melhor a sua pergunta, Brenda. Como assim? Me explique o que você quer perguntar. Qual é a sua dúvida em relação a esse versículo 27? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Eu ainda não tenho certeza da minha hipótese, mas acho que as pessoas que se tornam homossexuais têm alguma relação com a criação desde a infância até a vida adulta da pessoa. Aqui tem várias coisas que precisam ser tratadas, né? Aqui tem muitas coisas. Traumas, o desenvolvimento na concepção, tem muitas coisas aqui que no atendimento de cura você identifica, no atendimento psicológico você identifica, mas uma coisa é clara, eu não tô nem entrando nesse assunto, nem tô aprofundando, eu só tô tentando trazer aqui para vocês a clareza, que quando nós saímos do ventre da nossa mãe, ou nós saímos homem, ou nós saímos mulher, tá? Então, o que for diferente disso, depois da concepção, é porque existem algumas coisas que precisam ser tratadas, tá? Mas o que nós precisamos entender é que não tem como sair do ventre de uma mãe algo diferente disso, compreendem? É isso que nós precisamos ter a compreensão. Tem famílias que são todas bagunçadas, aí a criança acaba se perdendo. São muitas coisas, são muitos problemas, né? São muitos problemas. Por que são muitos problemas? Porque o demônio, ele vai direto na família, tá? Ele vai direto na família. O demônio veio para roubar, matar e destruir a família. A família é a maior instituição da terra. É a maior instituição da terra. É o bem maior que Deus criou, é a família. Então o demônio ele vai direto na família para desestruturar, bagunçar e fazer um escarcéu. Se existe somente homem e a mulher, certo? Mas e o homossexual que se diz ser desde sempre? Se é pecado, como fica esse pecado em relação a Deus? Se for diferente, como espiritualmente é visto? A pessoa que se diz ser homossexual, tá? Ela não nasce homossexual, tá? Ela nasce homem ou mulher. Ela tem uma inclinação para isso, mas ela não nasceu isso. Então, ela é homem ou ela é mulher. Agora, ela tem essa inclinação. Só que ela não pratica essa inclinação. Se ela não pratica essa inclinação, não é pecado. Agora, se ela pratica, se torna pecado. Agora, se ele se diz ser e não pratica, não tem a prática da homossexualidade, não é pecado. Agora, se ele tem a prática, é pecado. Da mesma maneira que o hétero, que é casado e trai a sua esposa, cai no adultério, é pecado. Ou a masturbação ou a pornografia é pecado. Tá, o hétero que fica com várias pessoas é pecado. Ou ele que trai, cai no adultério, é pecado. Agora, dizer que é e sendo, né, tem as suas particularidades que precisam ser tratadas. Mas pode ser também que uma pessoa que diz assim, ela continue com essa inclinação. Talvez ela não tenha atração pelo sexo oposto. Só que ela guarda a sua castidade, a sua pureza pelo resto da vida. Então não é pecado. O que é pecado é a prática, não o que ela diz. Porque o que Deus diz é que ela é homem, mesmo ela sendo homem, tem atração pelo outro homem, mas não pratica, não é pecado. Agora, se ela pratica, se torna pecado. Conseguiu entender?
Quando um rapaz já se relacionou com um homem e se diz pansexual, e agora ele está se relacionando com a mulher, após a confissão, realmente Deus perdoa nesse caso ou levará esse pecado para a nova relação? Pecado confessado, pecado apagado. Independentemente do que ele teve ou não, se ele se confessou, se ele reconheceu e se arrependeu, acabou. Vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. Muito confuso, né? Podíamos ter um dia de estudo para você mostrar e ensinar a gente sobre, mas eu entendi. Show. Eu acredito que nascemos com a mancha do pecado. Estamos sujeitos da carne, é preciso renunciar para seguir os caminhos de Cristo. Exatamente, Ingrid. É o que eu estou dizendo. Gênesis 1, Deus nos criou perfeito. Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. Então, essa mancha do pecado original vem desde quando nós viemos ao mundo. Mas percebem que nós somos vítima desse pecado? Não é algo que eu quis. Não foi de livre e espontânea vontade que eu quis esse pecado, né? A minha criação já nasceu no pecado original. Não nasceu, né? Adquiriu o pecado. Pela psicologia, eu sei que as crianças e adolescentes tendem a copiar comportamentos de seus amigos ou parentes. Também é que tem muita coisa, sabe, Matticelli? São muitas coisas. Cada pessoa é uma pessoa. Tem que fazer um atendimento com essa pessoa para você descobrir exatamente o que é em cada pessoa, sabe? Não dá para generalizar, porque cada um é um. Como eu estava dizendo, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e o nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. E Deus, ele nos trata de forma individual. Cada um é um. Não somos uma massa. Não somos uma cópia de ninguém. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Compreendem? Amém? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Aqui ele dá uma ordem para nós. Deus abençoou o homem e a mulher e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Olha só a ordem que o Senhor dá para o homem e para a mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Olha aqui você já consegue compreender o início de uma família. O início de uma família. Homem e mulher, sede fecundos e multiplicai-vos. Então, homem e mulher nasceu para o matrimônio, para uma aliança com Deus. Através da aliança com Deus, a fecundidade, a multiplicação de filhos. Filhos para encher a terra, para submeter a terra. Então, aqui dá o início a uma família. Homem e mulher, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-as. Ah, Vinícius, mas e quem é padre religioso? Todos nós nascemos com isso. Só que nós temos um chamado, temos uma vocação que nós podemos responder e renunciar a uma família, a um relacionamento por amor a Cristo e se entregar somente pela igreja, entregar somente pelas almas. Você será fecundo e multiplicará da mesma maneira, não filhos do seu ventre, mas filhos espirituais. Ali você se torna pai e mãe espiritual de uma grande multidão dessa geração. Compreende? Você tem a oportunidade de ser um pai, esposo de filhos que você gera, ou você tem a oportunidade de ser pai e mãe espiritual, que você gera filhos e filhas espirituais. E é o que a nossa geração mais precisa nesses tempos atuais, é de pais e mães espirituais que gerem outros filhos, que multipliquem, que sejam fecundos, que a sua vida dê frutos para o reino de Deus. Consegue entender? O que você diria sobre o espaçamento entre um filho e outro? Quanto tempo posso entender que não é pecado fazendo o método da tabelinha?
Não, o método natural não é pecado. O espaçamento entre o filho e o outro depende da decisão do casal, tá? Não é pecado, né? O que é pecado são os anticoncepcionais. Agora, vocês planejar, espaçar, é da decisão do casal, né? O que vocês não podem usar são métodos contra, né? Métodos abortivos. Exatamente, não tem problema você ser virgem a vida toda pela igreja, não. Você se torna um pai e uma mãe espiritual de uma grande multidão. E é o que a nossa geração necessita, precisa. Mesmo eu sendo pai, tenho 4 filhos já, graças a Deus, 3 meninos, minha esposa está grávida de uma menina, vai nascer agora no meio do ano. Então eu sou pai de 4 filhos meus. E além disso, eu também sou pai espiritual de muitos filhos e filhas espirituais que ao longo da minha caminhada, da minha vida, eu fui adquirindo. Estou em uma situação que não sei o que eu faço com o meu relacionamento. Ora por mim? Oro com certeza, Carolzinha. E se você quiser me chamar no particular, fique à vontade. Estou à disposição. Então a nossa geração, a nossa humanidade está gemendo como dores de parto, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos e filhas de Deus. E os filhos e filhas de Deus que entenderam qual é a missão, os filhos e filhas de Deus que entenderam qual é a missão, agora não são mais filhos, agora são pais e mães espirituais de uma grande multidão, de uma grande geração. Nós precisamos dar essa resposta. Nós precisamos ser fecundos e multiplicai-vos a terra, de filhos e filhas para o reino de Deus. A nossa missão é trazer de volta os afastados da fé para a igreja, para o seio da igreja, para o Senhor. O que você tem a dizer sobre o divórcio? Eu nada. A palavra diz que o divórcio, o que Deus uniu, o homem não separa, tá? A igreja, ela tem um a mais ali, que é a nulidade matrimonial. Se a igreja entender que aquele casamento foi nulo, se aquele casamento não valeu, né? Não foi válido, né? Então assim, se não tem validade aquele matrimônio, a igreja vai dizer que tem uma nulidade matrimonial. Mas o divórcio, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Não deveria, mas infelizmente, pela imaturidade, muitas pessoas casam de forma errada, né, com coisas que têm pontos de nulidade matrimonial. Sou casada e tenho muito medo de ter filhos, mas estou rezando para Deus me preparar. Não tenhais medo, é uma ordem de Deus. Tem 365 vezes escrito na Bíblia: não tenhais medo. Então, o problema não é ter filho, o seu problema é o medo. Você precisa romper com o medo. Você precisa confiar em Deus, porque o seu amor a Deus lança fora todo medo. E, como está aqui na palavra, a ordem de Deus é: sede fecundos e multiplicais, enchei a terra e submetei-a. Se você decidiu pelo matrimônio, a sua missão é gerar filhos, é gerar vida. Se você tem dúvida, procure, peça ajuda, procura mais o que a igreja diz sobre, para você entender. Talvez falta entendimento, talvez falta conhecimento do que é correto. Tem uma dúvida a respeito do preservativo. É pecado usar? E quanto às doenças sexualmente transmissíveis? É pecado usar camisinha, DIU, pílula do dia seguinte. Todos os métodos anticoncepcionais abortivos é pecado, segundo a nossa igreja, tá? O método correto para quem é casado é o método natural, tá? A tabelinha, o método Billings, né? O método natural, que você não usa nada, né? Você tem ali de uma forma natural. Tem um estudo, a igreja é riquíssima em estudo, né? Você pode estudar sobre o método Billings para você entender melhor como que funciona esse método natural. Essa questão de multiplicar-vos é muito delicada quando passamos por infertilidade. Aí aqui, Michele, entra uma questão de fé. Uma questão de fé, de você acreditar que
que Jesus, Deus, né, ele cura a sua infertilidade. Nós temos vários relatos na Sagrada Escritura de mulheres que eram inférteis, que elas foram curadas no seu ventre e se tornaram férteis e multiplicaram sobre a terra. Então, tenha fé, Michele, em nome de Jesus. Tenha fé, acredite que para Deus nada é impossível. A sua infertilidade pode se tornar fértil e fecunda para a honra e glória de Deus. Tenha fé, acredite que Deus ele possa realizar uma cura no seu ventre. Outra pergunta sobre casamento: como esperar o tempo de Deus? Como esperar? Você precisa esperar o tempo. A maior dica que eu dou para você que é solteiro, que está esperando alguém, é você escrever num papel as características, né, da pessoa que você gostaria de ter ao lado. Você escreve as características de como que você gostaria que essa pessoa fosse. Você escreve e coloca ali na caixa de pedido, debaixo da imagem de Nossa Senhora, aos pés de Jesus Eucarístico, sabe? Entrega para Deus essas características da pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. E deixa na mão de Deus, porque Deus ele vai providenciar a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Então confia, é você entregar na mão de Deus e confiar que Ele vai trazer a pessoa que Ele já separou para você. Mas é questão de fé e confiança. Como esperar a transformação e renovo? E se não acontecer? Eu estou com tanto medo. Eu já falei sobre o medo. O problema é o medo, tá? Porque para Deus nada é impossível. Deus, ele é o autor da vida. O Espírito Santo, ele transforma a vida de alguém. Então você precisa lançar fora o medo. E o seu amor a Deus lança fora o medo. Você precisa amar mais a Deus, confiar mais em Deus, ter fé. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais você ama, mais o medo vai-se embora. Quanto mais você confia, mais o medo vai-se embora. Tá faltando fé e coragem. Eu sou casada só no civil, estou enfrentando muita dificuldade no meu relacionamento. Mesmo assim, o divórcio é pecado? Não porque você não casou, você não fez uma aliança com Deus, né? Você não adquiriu o sacramento do matrimônio. Mas se você tem uma relação, se você tem relação, por exemplo, sexual, você está em pecado da fornicação, porque você está tendo relação sexual antes do casamento. Porque o casamento na igreja é o casamento, é quando você adquire o sacramento do matrimônio, né? Então, se você romper esse relacionamento, beleza, é só civilmente, né? Você vai ter as questões civis, mas perante Deus não é pecado, né? O pecado seria a fornicação. Amém. Amém? Novamente a palavra de Deus diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Conheci um moço, somos católicos, eu sou praticante, ele não. Posso orar por ele para um futuro namoro? Claro. Meus pais me tiveram sem ser casados. Meu pai já foi casado na igreja. Como que faz agora? Seu pai precisa buscar nulidade matrimonial. Você, como eu disse no início, antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus já havia pensado em você. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse, independente da maneira que você veio. Se foi fruto de um pecado ou não, a sua vida é um sonho de Deus, tá? Então esse pecado que é do seu pai não é seu, tá? Não é seu. É pecado fazer laqueadura? Sim. Fazer laqueadura e vasectomia também é pecado, segundo a lei da igreja. Tem dúvida? Procure estudar sobre isso. A igreja ela é rica. Ela é rica em ensinamento para deixar claro, trazer o conhecimento, o entendimento. Não sou casada perante Deus, mas me confessei e estou esperando nos casarmos para ter relação. Está certo? Certíssimo, Maiara. Muito bem. Muito bem. Aguardando, esperando em Deus, né, para você
unir-se a Deus, para você fazer um compromisso eterno com o Senhor, uma aliança para sempre. Então, mais uma vez, no versículo 28, Deus, ele dá essa ordem de dominar sobre os peixes. Lembrar que nós nascemos para dominar, influenciar e não sermos dominados ou influenciados pelas coisas externas que estão fora do plano de Deus. Amém? E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. Deus deu tudo para nós. Deus, ele nos deu o plantio, ele nos deu a semente, ele nos deu o trabalho, ele nos deu a força, ele nos deu a saúde, ele nos deu tudo para que nós multipliquemos sobre a terra, sabe? Deus, ele providenciou tudo. Outra pergunta: por minha mãe não ser casada com meu pai, ela tem primeira comunhão, poderia ela confessar e comungar? Confessar sim. Comungar, se ela mantenha uma relação com seu pai, não. Ela não pode comungar, mas ela pode participar da igreja, pode participar da missa, pode participar da pastoral, mas comungar a Eucaristia não. Só depois que o seu pai, que já foi casado, entrar com a nulidade matrimonial na igreja e receber a nulidade matrimonial. Enquanto isso, ela não pode. Quando há traição, é errado se separar ou lutar pelo casamento? Lutar pelo casamento. Deus nos ensina a perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Deus nos ensina a perdoar quando há arrependimento. Agora, se a pessoa te trai e ela continua te traindo e ela fica com essa outra pessoa, daí você não tem o que fazer. Aí você tem que entrar com a nulidade matrimonial e estar na igreja, ó, me casei, mas a pessoa me abandonou, ela me traiu e quis outra mulher. Então a igreja vai olhar e vai estudar o seu matrimônio, né, para ver o que é possível fazer. Então tem um estudo. Se puder, Vini, abre uma caixinha de pergunta. Vou abrir hoje sim, com certeza. Sou casado apenas no civil. Meu marido e todos que estão em volta dizem que não precisamos casar na igreja. O que fazer? Casar na igreja? Tá errado, Tainá? Não é o que a igreja diz. Todos que estão em minha volta. Mas quem é que está em sua volta? Porque o que a igreja diz não é isso. Esses não são ensinamentos da igreja, né? Não são ensinamentos da igreja. Não é o que a igreja ensina. O civil é só na lei dos homens, exatamente. O religioso é segundo a lei do Senhor, a lei divina, que é a aliança eterna que o casal faz com o Senhor. O que Deus uniu, o homem não separa. Amém? Mas eu vou abrir uma caixinha lá e a gente conversa sobre esse assunto, senão a gente não vai conseguir terminar a liturgia de hoje. Tá, ó. Agora todas as perguntas vocês vão mandar lá na caixinha do meu Instagram, @vinãocolodedeus, que eu vou responder todas elas hoje, pode ser? Que aí fica mais... Senão a gente não vai conseguir terminar a liturgia hoje, tá? Eu acredito que tenham muitas dúvidas aí que vocês tenham. Vocês podem mandar lá na minha caixinha, eu vou abrir lá, @vinãocolodedeus. Tá? Eu vou abrir uma caixinha lá e vocês façam qualquer pergunta que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Mas pra gente dar continuidade aqui à liturgia, pra gente, né, ter mais, entender o que a palavra de Deus diz. Que esse é o intuito do Café com Jesus, é ajudar todos a entenderem a Sagrada Escritura. Tá. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Nós somos bom. Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou é muito bom, tá? A essência de tudo que Deus fez é boa, tá? O que é mal acontece depois, é adquirido. Não foi que Deus criou. Deus não criou o mal, mas Deus deu permissão para o homem. Deus, ele deu liberdade para o homem fazer a escolha do que é bom e do que é mal. Infelizmente o homem fez uma escolha má.
logo após a sua criação. Mas a nossa essência, ela é santa, pura, mas nós acabamos adquirindo o mal, o pecado. Amém? Então vamos ao salmo de hoje, um dos salmos, né? Vamos ler aqui o Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Qual versículo? Bom, vou ler o salmo aqui. Acompanhem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É a oração que nós iniciamos todos os dias aqui, o Café com Jesus, né? Vinde, Espírito Santo, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Santo Espírito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor. Como sois grande, de majestade e esplendor, vos revestis de luz, vos envolveis como num manto. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelo século sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam, serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais. A terra inteira fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o Santo Espírito. Hoje, sábado santo, hoje é o dia é o dia que Jesus ele ressuscita. É o dia que nós cantaremos aleluia. Nós cantaremos, nós glorificaremos, nós pediremos sobre a igreja, sobre nós, o seu Espírito. Nós celebraremos a ressurreição. É um dia de festa, é um dia de alegria. É um dia de muita alegria, porque o nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor foi vitorioso. Nosso Senhor trouxe a vitória a nós. O nosso Senhor venceu o mal. O mal foi vencido por Ele que se entrega na cruz. O bem foi restabelecido pela entrega total de Jesus e a ressurreição dele. Então é um tempo de alegria. É um tempo de ressurreição. Amém, amados? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Como que tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ó, então agora nós vamos fazer a leitura de Romanos. Isso, manda um foguinho aí pra ver se vocês estão bem, se estão felizes, tá tudo certo, tá legal, tá chato. Acabei dando uma empolgada ali no assunto ali sobre relacionamento, casamento, né? Algumas pessoas saíram, né? Enfim. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. No fim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não, Jesus ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Maravilha. Glórias. Que bom. Se vocês estão aqui, tá tudo certo. Necessário, né? Show de bola. Então vamos meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 11. Irmãos,
será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Aleluia! Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado. Cadê? Perdi. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos também que vivemos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa. Essa palavra é um grande grito de aleluia. Temos muitos motivos para dizer aleluia nessa carta de São Paulo aos Romanos. Olha só. Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? É na morte de Jesus que nós fomos batizados. Nós somos batizados por Jesus no fogo e no Espírito, porque nós morremos para nós mesmos, para viver a partir de Jesus Cristo. Nós matamos a nossa carne para vivermos no Espírito. É para isso que nós morremos. Nós morremos na carne. Não é a morte física, mas é uma morte do pecado, é a morte do mal, é o fim do mal na nossa vida. Aleluia, esse é motivo de dar aleluia, de dar glória a Deus, porque o pecado foi vencido, a morte foi vencida, porque o salário do pecado é a morte, e a morte foi vencida, porque o pecado foi vencido, porque Jesus Cristo derramou seu sangue, toda a água e sangue do seu corpo por amor a nós, jorrou-se sangue e água para nos purificar, para nos lavar, para nos salvar do pecado, da morte, porque a promessa de Deus é a vida eterna. Deus tem para nós, a promessa de Deus para nós é a vida eterna, é para sempre. Para sempre. Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levamos uma vida nova. Com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, nós levemos uma vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor fez maravilhas. O Senhor fez nova todas as coisas. O Senhor fez nova todas as coisas. Nós somos ressuscitados com Cristo. Nós somos livres com Cristo. Nós somos, a partir de agora, novas criaturas, porque nós somos purificados, nós somos batizados, nós somos lavados. A morte foi vencida, o pecado foi vencido. Não há mais condenação, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não?
Amém ou não? Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo, lembra de Gênesis 1, 26? Somos a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua. Seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Nós somos semelhantes a Ele na ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem, a mulher velha foi crucificada junto com Cristo ontem. O velho homem se foi. O velho homem, a velha mulher se foi. Amém, amados? Se o seu velho homem, se a sua velha mulher se foi, dá um glória a Deus, um aleluia. Manda um fogo aqui nos comentários. Se o seu velho homem ou a sua velha mulher se foi, dá um glória a Deus, aleluia. Manda fogo, manda glória aqui nesses comentários, para nós louvarmos pelo velho homem que se foi, a velha mulher que se foi. Não há mais aquela velha mulher, não há mais aquele homem velho. O velho homem, a velha mulher se foram, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e nós ressuscitamos juntos com Ele, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, meu povo. É glória, alegria, alegria, meu povo. Shiriaralaba cantaralaba saralabas. Shirerele cantaralaba surirere mandaralabas. Aleluia, Deus. Aleluia. Tava engasgado esse glória, aleluia, né? Nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos em nome de Jesus. O velho homem, a mulher velha se foi. Eis que fez tudo novo, para a honra e glória do nosso santo nome. Aleluia! Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Olha só. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado. O corpo de pecado foi destruído para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Olha que bênção, olha que glória, olha que motivo que nós temos de alegria, de glorificar, de agradecer, de bendizer o nome do Senhor, porque foi destruído o corpo de pecado que havia em nós, o pecado que havia na nossa carne, no nosso corpo foi aniquilado, foi destruído para a honra e glória de Jesus. Foi aniquilado, foi destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. A partir de agora nós não servimos mais o pecado. Nós servimos a Jesus de Nazaré. Nós servimos em espírito e em verdade. Nós servimos em santidade. Nós servimos ao Senhor. Nós servimos uma igreja santa, uma igreja imaculada, porque não há mais pecado nessa igreja, porque o pecado foi vencido. Glória a Deus. O pecado foi vencido. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, e o que reina agora sobre nós é a vida eterna. Nós serviremos o reino eterno, nós serviremos ao Senhor, ao reino de Deus sobre a terra, porque nós não serviremos mais ao pecado, porque o pecado foi extinto da terra. Aleluia. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O fogo de Deus está descendo sobre a terra, porque a morte foi vencida. Glória a Deus, aleluia, meu povo. Ó o profeta Elias aí. Cara, a morte foi vencida.
A morte foi vencida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E olha só, a Colo de Deus tem um presentão para você hoje. Fica ligado nas nossas redes sociais, que nós vamos dar um presentão para vocês. Vocês não estão preparados para o presente que a Colo de Deus vai entregar para vocês hoje, nesse dia de glória, de aleluia, porque a morte foi vencida. Ele ressuscitou para a honra e glória do santo nome. Aleluia. Deus seja louvado. Coisa boa, coisa santa. Oh, glória. Não serviremos mais ao pecado. Aleluia. Spoiler, não tem spoiler. Não tem spoiler, mas o que virá da Colo de Deus nesse dia de hoje, no dia da ressurreição, vocês não estão preparados. Fica só esperando aí, que vai vir uma coisa maravilhosa. Ó, fica ligado. Fica só de prontidão aí, que vamos entregar um ouro, né? Uma coisa do Espírito, que é santo, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Escreve aqui nos comentários: eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Escreve aqui nos comentários: eu morri para o pecado. Agora sou livre. Sou livre do pecado. Você pode escrever também: sou livre do pecado. Eu morri para o pecado. Eu morri. Eu sou livre do pecado. Eu morri para o pecado. Eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Um novo homem está nascendo hoje. Uma nova mulher está nascendo hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Somos livres. Sou livre do pecado. Aleluia. Sou livre. Aleluia. Resgatei a minha liberdade. Resgatei a minha liberdade. Glória a Deus. Sou livre do pecado. Sou uma nova mulher. Está nascendo hoje. Aleluia, Renata. Deus seja louvado. Amém, Eliane. Glória a Deus. Deus seja louvado. Oh, glória. Coisa boa. Coisa santa. Eu morri para o pecado. Sou livre. Amém, Pati. É sobre isso, meus amados. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, porque ele vive para sempre. Ele vive, ele está no meio de nós. Deus não está morto. Aleluia. Ele vive para sempre. A morte já não tem poder sobre ele. A morte foi vencida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A morte foi vencida. Deus não está morto. Claro, Arthur. Me chama no privado aí, meu irmão. @Vinão Colo de Deus. Me chama aí. Vai ser um prazer conversar com você. Me chama aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve aqui: Deus não está morto em caixa alta. Deus não está morto. Deus não está morto. Ele vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas. De uma vez por todas. Ele morreu para os nossos. Morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Então Deus não está morto. Ele vive, ele reina para sempre. Aleluia. Aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Porque Deus
não está morto, ele vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Salmo 117, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas, não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Cida, minha santa, me chama no particular aí, porque se eu entrar nesse assunto aqui, nós vai perder a liturgia, tá bom? Pode me chamar no particular aí que eu te ajudo. A gente conversa, te dou uns conselhos, tá bom? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, pelo Senhor é que foi feito tudo. Que maravilhas Ele fez conosco, aos nossos olhos. Aleluia. Escreve aqui nos comentários, eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Que maravilha é ser filho de Deus, né? Que maravilha é ser filho de Deus, né? Não tem uma canção bem antiga da igreja? Que maravilha é ser filho de Deus. Escreve aqui nos comentários também. Que maravilha é ser filho de Deus. Muito bom. Glória a Deus, coisa linda. Hoje é dia de festa, meus amados. Hoje é dia de alegria. Nosso Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Hoje para sempre. Hoje para sempre, eterna é a sua misericórdia. Deus seja louvado, glorificado seja. Glorificado seja. Que maravilha é ser filho de Deus. Que maravilha é ser filho de Deus. Glória a Deus, meu povo. Coisa boa, coisa santa, coisa linda. Deus seja louvado. Amém. Te amo, Senhor. Não sou digno, mas mesmo assim insiste em me amar. Amém, eu te amo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, maravilhoso. Eterna é a sua misericórdia. Para sempre, para sempre. Pegue a sua Bíblia em Mateus 28, de 1 a 10. Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Ele vive, Ele reina hoje para sempre. Amém, aleluia. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos.
As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Maria Madalena e a outra Maria, a mesma que estava aos pés da cruz. Aos pés da cruz estava Maria Madalena, Maria, a irmã da mãe de Jesus. Então Maria de Cleofas e Maria Madalena foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor. O anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra. Sua aparência era como de um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve, pura, pura, imaculada, santa, como um farol. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Ficaram como mortos. Fingiram que estavam mortos, né? Então o anjo disse às mulheres, olha que interessante. Olha que interessante. Sempre uma mulher está envolvida, né? Como nós estávamos dizendo lá em Gênesis 3, como quando o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no mundo por causa de uma mulher que desobedeceu a ordem do Senhor. Eva, por causa de uma mulher, houve uma desobediência. E a ressurreição, a nova aliança vem por causa de uma mulher. Talvez aqui é o mistério por ter tantas mulheres dentro da igreja, por ter mais mulheres do que homens dentro da igreja. Porque por uma mulher entrou o pecado, e mais por uma mulher entrou a salvação no mundo. Por uma mulher, a ave cheia de graça deu a vida ao Salvador. Nos deu a vida o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, que foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou neste dia. Um grande mistério, né? Um grande mistério, mulheres. Um grande mistério, mulheres. Então o anjo aparece para aquelas mulheres, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Maria Madalena e Maria de Cleofas. Então o anjo aparece às mulheres e diz: não tenhais medo. O que eu disse no início dessa live, 365 vezes está escrito na palavra de Deus: não tenhais medo. Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não tenhas medo. O Senhor é contigo. O Senhor foi crucificado. Eu sei que vocês procuram o Senhor crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele disse. Como ele disse. Ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor. Ele ressuscitou. Vinde ver o lugar que ele está. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Estavam com medo e foram com medo mesmo assim, com alegria, para dar a notícia aos discípulos. Você tem medo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque o Espírito Santo de Deus
Ele te capacita. Ele te capacita. Ele te usa, Ele fala através de você. Ele fala através de você. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ele é contigo. Vai lá dizer para os seus irmãos que Ele ressuscitou. E que vós vereis Ele lá na Galileia. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. E essas mulheres tiveram encontro com Jesus ressuscitado. E Jesus disse: alegrai-vos. É a ordem dele para o dia de hoje. Alegrai-vos. Hoje é um dia de alegria, de festa, de celebração, porque Jesus ressuscitou da mansão dos mortos. A morte foi vencida e Ele vive, Ele reina para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Alegrai-vos. Então hoje é um dia que nós temos motivo para se alegrar, para festejar, para celebrar a vitória contra a morte. A morte foi vencida. Então as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Novamente, meus amados, não tenhais medo. Só que no evangelho de hoje já está escrito 2 vezes: não tenhais medo. Então em nome de Jesus, toma posse. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Vá contar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Aleluia. Diz aí que a morte foi vencida. Sabe o que nós podemos fazer hoje? Postar. Sabe aquele status de uma frase no Instagram? Posta lá, ó. A morte foi vencida. Aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia. Proclame, anuncia para todo mundo. Ide anunciar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que vocês tenham um lindo sábado santo. Que vocês celebrem esse dia de hoje. Que vocês celebrem com alegria, com muita alegria, com festa, com celebração, porque o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou para a honra e glória do nosso Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Café com Jesus, clica no link da minha bio, @vinãocolodedeus, vou colocar aqui meu Instagram, @vinãocolodedeus. E agora nós vamos fazer o 2º dia da novena da misericórdia, lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, @vinãocolodedeus. Vamos lá para o meu Instagram agora, que nós vamos fazer juntos o 2º dia da novena da misericórdia, tá bom? Espero você lá. E para você fazer parte do nosso grupo do Café com Jesus, é só você clicar no link que está na minha bio, e lá também está o PDF da novena da misericórdia. Vamos juntos fazer. Se você não fez ontem, não tem problema, vamos fazer hoje o 2º dia. Fechou? Amém? Beijo no coração, tamo junto, até que Ele venha, é nóis.